Preparar a pauta da reunião, conferir se os gráficos estão corretos, checar as informações sobre o crescimento da instituição, pagar as contas, verificar os extratos, onde isso vai parar. Preciso mudar isso. O que eu estou fazendo? Deus, qual é a minha parte? Meu papel? Para que eu fui chamado? Olhar para o outro com um sorriso, abraçar mais, servir aos outros, suprir as suas necessidades, doar mais de mim e do meu tempo para o teu propósito, te conhecer mais, Senhor, ter mais tempo contigo, reconstruir. O capítulo 3 do livro de Neemias mostra que ele dividiu o trabalho entre grupos de famílias ao redor de todo o muro, para que o muro fosse reconstruído o mais rápido possível. O princípio da solidariedade. Vocês viram também o princípio da resistência à oposição, não é isso? Quando os inimigos souberam que os muros iam ser reconstruídos, ficaram furiosos. É o que está aqui no verso 1 do capítulo 4, vamos lá ler o capítulo 4. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou o quê, gente? Furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Aqui houve um levante, e pelo princípio da resistência, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós formos fazer para restaurar alguma coisa em nossa vida, para restaurar alguma coisa em nossos relacionamentos, vai ter oposição. O capítulo 4 é o capítulo em que a oposição é a variável mais presente. Na hora que alguém decidiu que ia levantar da cadeira e iria reconstruir os muros de Jerusalém, houve oposição. Tudo que você for fazer nessa vida para fazer a vontade de Deus, vai ter oposição. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir. Ele não quer a reconstrução, ele não quer a renovação. Esse final de semana eu viajei sexta passada, cheguei ontem à noite, quase hoje, na realidade, quase meia-noite de ontem. Eu fui ao Rio de Janeiro para um compromisso e viajamos, eu, Samara e os meus filhos. Aproveitamos que o compromisso que eu tinha era na sexta-feira à noite, pegamos a sexta-feira de manhã, combinamos com um taxista conhecido para fazer um city tour na manhã da sexta, assim que chegássemos no Galeão. Chegamos às 8 da manhã no Galeão, na sexta-feira. Como o compromisso era em Niterói, nós, pela manhã, passaríamos por alguns pontos turísticos para apresentar aos meninos, iríamos para Niterói, atravessaríamos a ponte. No outro dia, na ida, antes de voltar para o Galeão, nós faríamos a segunda parte da viagem. E aí fizemos alguns planos legais, os meninos ficaram bem empolgados, e uma das coisas que eu estava esperando no Rio de Janeiro era um dia claro, um dia muito claro. Por quê? Porque na quinta-feira fez 39 graus. São Paulo fez também 39 graus e alcançou a maior temperatura dos últimos 70 anos. Vocês viram isso? Saiu no jornal uma frente muito quente no Sudeste. Então eu disse, vai ter um dia tranquilo, um dia limpo. Quando nós chegamos no Galeão na sexta-feira cedo, subitamente a cidade foi tomada por um grande nevoeiro, que não dava para ver nada. Do Pão de Açúcar nem dava para ver o pão nem a açúcar. Entendeu? O Cristo Redentor, meu amigo, se viesse um avião batido, derrubava o bicho, que ninguém via. Totalmente tomada por densas nuvens, baixas, assim, de você perceber que era um dia muito cinzento. E aí, para que não perdêssemos a primeira etapa do dia, o taxista nos fez uma sugestão. Bem, nós vamos passar pelas praias e tal, Barra da Tijuca, vocês vão descer, vão Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, e aí vocês completam o círculo, e a gente iria, depois quando chegasse ali em Botafogo, naquela região,
iria aproveitar e fazer logo o pão de açúcar. Só como eu disse, nem dava para ver o pão nem açúcar. E aí ele deu uma sugestão para nós. Se vocês não querem conhecer o complexo do Alemão, eu disse, como? Aquele complexo das 7 favelas lá do Alemão, dos morros lá, aquele que o pessoal saiu a bala, a polícia mostrou sobrevoando um helicóptero e mandou uns 200, 300 caras, traficantes de droga do complexo do Alemão. Disse, aí ele passou e disse, é naquele teleférico ali. Disse, mas eles não atiram lá de baixo não, para ver só a queda, para ver como é que o cabo cai, né? Se cai de 4, se cai de bico. Não, é muito seguro, é muito tranquilo. De fato, quando nós chegamos no complexo do Alemão, eu achei, não estava nos meus planos, mas se tornou a melhor parte do passeio. Primeiro, porque nós vimos uma realidade que nós não conhecemos muito de perto. Segundo, porque os meus filhos viram uma realidade que eles não conhecem muito de perto. Terceiro, por ver que mesmo ali, em um lugar que é muitas vezes socialmente desprezado, a grande maioria, quase que a absoluta maioria das pessoas que vivem ali, são pessoas muito especiais, gente de bem, gente que trabalha, gente que se dedica, enfim, às suas famílias. E um pequeno grupo, né, que domina, que muitas vezes traz terror. Cada estação que nós passamos em todas as estações do complexo, com esse teleférico sobrevoando, estações muito bem cuidadas, e eu vou ser franco para vocês, muito parecidas com estações de metrô da Europa. E é isso que me deixou perplexo. Digo, poxa, como fizeram uma obra bonita aqui no Complexo do Alemão, né? E fomos e conversamos com uma senhora que estava na nossa cabine, ela falando das mudanças que as UPPs criaram na tentativa de pacificação dos morros e coisa e tal, e que eles não pagavam nada para andar no teleférico, nós que éramos turistas é que pagávamos, né? Mas eles não pagavam nada, e de fato foi um momento muito especial. Fomos até a última estação, voltamos tranquilamente, saímos de lá mais ou menos 1h da tarde. No outro dia eu estava tomando café, no sábado de manhã, quando saiu na televisão, tiroteio no Complexo do Alemão, que aconteceu logo depois da gente sair, por volta das 3 da tarde. E eu fiquei pensando, nossa, o Brasil ainda tem muito o que evoluir, o que crescer, e tudo aquilo que a gente fizer para restaurar vai ter oposição. Ali, por maiores tentativas que haja dos governos, da própria população, haverá sempre oposição, para trazer morte, para trazer dor, para trazer aprisionamento, enfim. Nós olhamos para o capítulo 4 do livro de Neemias e entendemos que é o capítulo da oposição. É quando um homem que deseja reconstruir a sua cidade enfrenta, olho no olho, uma grande oposição. Os caras foram realmente muito, muito proativos no processo de desestimular Neemias do processo de reconstrução. E aí eu pergunto para você, como andam os teus processos pessoais, a tua vida pessoal, as questões que Deus está apontando e dizendo, vá adiante, faça. Como você tem enfrentado no seu cotidiano as oposições, quando você deseja estabelecer em tua vida a vontade do Senhor. E é o que acontece aqui. Nós vemos que depois dessa oposição, aí ele orou a Deus, e aqui no verso 6 diz assim, presta atenção, nesse meio tempo, fomos fazendo o que, gente? Reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente, o que, gente? Dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram como? Furiosos, porque eles estavam fechando as brechas. Todas as vezes que a gente vai fechar as brechas da nossa vida, com manias ou amizades, entre aspas, ou ações ou coisas que nos afastam do Senhor, quando nós vamos fechando as brechas, o inferno se enfurece contra nós.
Porque Ele não quer, Ele quer fragilidades, Ele quer pontos frágeis na nossa existência. Porque quanto maior fragilidade, maior facilidade de nos destruir, nos tirar dos planos de Deus, e nos tirar daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Então, aqui está muito claro no livro, que quando eles começaram a construir, o muro chegou na metade da altura, metade era mais ou menos, sei lá, eram muros grandes de 6 metros, vamos dizer que 3 metros de altura, mas eles, ali na metade, começaram a sofrer uma redobrada oposição. Aí olha o que é que acontece. No verso 8 do capítulo 4. Todos juntos planejaram o que, gente? Fazer o que, gente? O que, gente? Atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha o dado agora que Neemias nos dá sobre o ânimo do seu povo. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer o que, gente? Foi o que eles começaram a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Ponto. Para aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Eu quero que você reflita sobre um aparente paradoxo que nós acabamos de ler. No verso 6, Neemias informa que as pessoas estavam profundamente motivadas, e com essa motivação, elas chegaram à metade do muro. Mas no 10, depois das zombarias, depois dos planos maquinados pelos inimigos de destruir os judeus, o que nós vemos aqui? Há um arrefecimento, há um esfriamento daquele ânimo que outrora estava, extremamente firme. Ele diz com riqueza de detalhes que aqueles homens que estavam motivados e que chegaram à metade do muro, em todo o perímetro da cidade, começaram a cansar, começaram a se sentir sobrecarregados, começaram a querer desistir, porque viram o tamanho da obra, e eles começaram a cansar no meio do caminho. Meus queridos, o primeiro princípio que nós temos que entender nessa noite é o princípio da persistência. O quanto a vitória é dos que persistem, dos que perseveram, dos que vão até o fim, e não daqueles que ficam no meio do caminho. O meio do muro, para mim, é meio que uma síndrome que nos abate, se não a todos, mas a grande maioria dos que aqui estão, em que nessa síndrome nós tendemos a parar no meio daquilo que fazemos e não conseguimos concluir muitas coisas em nossa vida por falta de persistência. William Douglas, que esteve conosco, alguns aqui conheceram, que ele veio dar algumas palestras aqui na igreja, mas ele conta uma história que eu não sei se ele contou aqui naquele domingo, quando ele fala da maratona que ele participou. Ele era assim, extremamente descuidado com a saúde, sempre foi obeso, ele disse, mas resolveu que não só iria emagrecer, resolveu que ia correr uma maratona. Uma maratona. E ele diz assim, ele diz mais ou menos o seguinte: na maratona tinha 250 pessoas, e eu tirei em penúltimo lugar. Aí todo mundo, eu tirei em último lugar, Aí ele diz uma coisa interessante: mas vocês nunca correram a maratona, e eu terminei a maratona. Vocês nunca terminaram a maratona. A maioria de vocês nunca terminou a maratona. Isso fala da persistência no curso da vida. Quem não persiste, não conquista. A persistência é, portanto, uma virtude e é um princípio de restauração. Nós temos que persistir, especialmente quando queremos parar, especialmente quando o circo se arma para nos, afastar do cumprimento da vontade de Deus. Aconteceu uma coisa comigo interessante. Eu tinha feito um mestrado em teologia, em 98 eu comecei. Terminei em 2000, meados de 2001, e eu achei muito interessante estudar com quem pensava igual a mim, né? E aí eu
eu disse assim, eu quero estudar com quem pensa diferente de mim, porque quem pensa diferente de mim vai me permitir crescer mais. Aí eu disse, eu vou entrar em um mestrado em filosofia na Universidade Federal da Paraíba. Aí fiz a seleção, Samara tinha acabado de dar à luz a Débora, nossa mais nova, isso era janeiro de 2003, e como eu não dava de mamar, né, eu resolvi, durante as minhas férias em janeiro, estudar para uma seleção de um segundo mestrado. E aí, passei na bendita seleção, né, e fiz o mestrado, terminei no tempo normal. Nesse meio tempo, nós viemos para cá, em 2004, começar o projeto Cidade Viva, e quando foi no final do prazo do programa, eu defendi a minha dissertação, fui aprovado, recebi a ata de conclusão, né, a ata do grau, que é exatamente uma ata que é elaborada pela secretaria do curso, dizendo que você, a partir dali, tem o grau de mestre em filosofia. É interessante que isso aconteceu em 2006, quando eu terminei o meu mestrado em filosofia. E eu nunca precisei de diploma. Afinal, para você ter o diploma, você precisaria, depois da conclusão, depositar as 3 cópias do seu trabalho na biblioteca, no departamento e a sua. E aí, depois que você tivesse o nada consta de livros da biblioteca, que você não estava devendo nenhum livro, coisa e tal, você recebe o seu diploma. Mas eu nunca precisei do diploma. Nunca precisei desse diploma. E aí eu fui postergando. Quando eu entrei no doutorado, aceitaram lá nos Estados Unidos a minha ata de conclusão. E mais uma vez eu não precisei do diploma. E mais uma vez eu olhava para a minha mesa e via a minha dissertação à espera de uma impressão definitiva e de uma capa dura para eu entregar na biblioteca. Chegou 2007, eu não fiz. Chegou 2008, entrei no doutorado, eu não precisei. E 2009, e 2010, e estava ela lá, e eu sempre vendo no meu birô. Aí eu mudei de lugar, levei para o meu gabinete na procuradoria, para ver se mudava pelo menos de lugar. Aí eu olhava, disse, qualquer dia eu te pego, qualquer dia eu te imprimo, né? Aí resolvi um dia imprimir. Quando fui imprimir, a impressora não funcionou. Eu fiquei pé da vida, né? Quis jogar a impressora lá de cima, porque eu não consegui. E aí eu encontrei uma pessoa para validar a minha falta de persistência na finalização, na conclusão de um processo na minha vida que estava em aberto. E esse outro cara foi quem? Pastor Josemar Bandeira, que tinha feito o mesmo mestrado no ano posterior e que já estava há 5 anos aguardando. E quando ele disse que fez concurso para professor da universidade e que aceitaram a ata e não pediram o diploma, eu digo, quem precisa de um diploma? Eu já tenho a ata. E sempre que eu olhava para ele, eu meio que assim, aí, entregaste? Ele dizia, não, eu também não. Então, que bom, né, que você não entregou, eu também não entreguei. Então, ainda está pendente, está ali pendente. Aí, eu quase tenho uma turica emocional. Me encontrei com ele há 3 meses, ele olhou para mim e diz, adivinha? Eu digo, não diga. Entreguei as minhas 3 cópias encadernadas. Eu digo, eu não posso agora ficar atrás de você, eu tenho que terminar. E corri para fazer isso. Agora, o pior, gente, que quase que eu me afogo num copo d'água, foi porque eu resolvi isso em 3 dias. Mas eu passei 8 anos para entregar os meus exemplares na biblioteca central da faculdade. Eu pergunto uma coisa para você agora, o que é que na sua vida está no meio do caminho? E Deus me falou profundamente, Sérgio, você pecou, e o nome desse pecado se chama procrastinação. Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Todo o processo de restauração na nossa vida exige uma contínua persistência. E Deus está dizendo para você, não pare, meu filho, não pare, minha filha, no meio da obra, não pare no meio da reconstrução, caminhe, siga em frente, insista,
vença você mesmo, vença o cansaço, vença a perseguição, vença qualquer coisa que queira te impedir de prosseguir, de concluir aquilo que eu coloquei em tua vida. O Senhor tem dito para nós, e o Senhor repete hoje para você: o princípio da persistência é princípio próprio e princípio presente na vida daqueles que são verdadeiramente vencedores. Não deixe no meio do caminho. O que é que está no meio do caminho em sua vida? O que é que precisa ser resolvido? O que é que está em cima da mesa que você olha assim e vira a cara? Eu olhava e virava a cara. Tinha um tempo que Samara de vez em quando perguntava: meu filho, o que é isso aqui em cima? Eu digo: é minha dissertação. Diga: isso aqui, você vai resolver quando? Sei lá. Porque quando eu pensava nas burocracias, e ainda preparar a ficha catalográfica lá na biblioteca, e quando eu pensava, o que é que está no meio do caminho, na tua vida, que o Senhor te manda progredir, persistir, insistir e continuar. Depois disso, nós vemos uma outra coisa que me chama a atenção. Olha no verso 11 e 12, lê comigo. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos, nos lugares abertos. Estou no 13. Dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Aqui é óbvio, se um líder chega para o seu povo e diz: não tenham medo, é porque eles estavam com medo. Se a síndrome do meio do muro, do meio do caminho, ela é vencida pela persistência, o medo é uma outra variável na nossa vida que nos pode paralisar. Eu costumo dividir assim em uma catalogação muito infantil, mas o medo positivo e o medo que eu chamaria de medo patológico, que me paralisa. Qual é o medo positivo? É você ter, por exemplo, medo de cair em um lugar que esteja sem proteção, ou um lugar muito alto, e você ter aquele cuidado, aquele temor que é próprio de um processo até instintivo de preservação da nossa própria vida. Nossos filhos têm que ter medo. Eles não podem ser paralisados pelo medo, mas eles precisam ter medo da altura, para que eles não se aproximem indevidamente de lugares onde eles não precisam. Nós temos que criar conceitos de proteção e dizer: cuidado com a água, você não sabe nadar, isso pode vir a te afogar. Esse tipo de medo é um medo que, digamos, é positivo, ele constrói a nossa vida. E alguns caras, algumas vezes me disseram o seguinte: olha, geralmente acidentes inesperados acontecem, ou com aeronaves, ou com automóveis, ou com corredores, quando há um excesso de autoconfiança. E quando a gente deixa de ter medo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando, por exemplo, alguém que costuma subir para pregar para as pessoas, ela para de ter medo, aquele medo bom, aquele medo, aquele temor, sabe, diante das pessoas, sabendo que está se falando a palavra de Deus, quando esse medo desaparece, parece que começa a se plantar uma ruína pessoal na vida da gente. Por isso que eu sempre peço ao Senhor: Senhor, põe em meu estômago sempre aquele rói-rói positivo, todas as vezes que eu tiver de subir para falar da Tua palavra para as pessoas. Mas não é desse medo que eu estou falando, e Neemias está falando de um outro medo, é o medo que fez com que o povo parasse de reconstruir o muro.
o medo dos ataques, o medo dos levantes, o medo dos insultos, o medo da guerra, o medo do que o inimigo poderia fazer com eles se eles continuassem insistentemente, persistentemente construindo o muro. E Deus disse para eles através de Neemias: meu povo, não tenha medo. Lembrem-se do nosso Deus, que é grande e temível. Lembre-se que o nosso Deus é maior do que os nossos inimigos. Lembre-se que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Lembre-se que o nosso Deus é maior do que as nossas adversidades. Lembre-se que o nosso Deus é maior do que os insultos que vêm contra nós. E Deus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe que o medo te paralise. O princípio da coragem é o segundo princípio de hoje. O princípio da persistência e o princípio da coragem. É interessante, gente, que, eu não sei quem conhece a história de Josué na Bíblia. Quando Moisés morreu, Deus chegou para Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, você vai liderar o povo até a terra prometida. E ele disse para Josué: seja somente forte e corajoso. Os medrosos nunca serão restauradores. Não deixe que o medo te paralise. Deus quer usar a tua vida. E por mais que ataques contrários venham contra ti, o Espírito Santo diz: não tenha medo. Eu sou o Todo-Poderoso. Era aquilo que Neemias queria que o povo soubesse. Então repita comigo: persistência, mais alto, persistência, para não parar no meio do caminho. Coragem, para vencer o medo. E diga agora: trabalho, porque fé sem ação é ilusão. Vamos ver esse terceiro princípio? Está aqui, lê comigo, estamos acabando já. Olha o que é que ele diz aqui no verso 16, 17 e 18. Daquele dia em diante, diz a palavra, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia o que, gente? O que? Armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam o que? Apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material, faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse, verso 19, aos nobres, oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e o que, pessoal? E o que, gente? Extensa. E estamos o que? Separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Nós vemos aqui que parte do povo trabalhava e a outra o que? Empunhava armas. No último versículo desse capítulo, Neemias disse que nem a roupa eles trocavam, porque com uma mão eles seguravam uma arma e com outra mão eles trabalhavam. Me diga uma coisa: qual é a arma do cristão? Qual é a arma do cristão, gente? Qual é? A palavra, a oração, a fé. Essas são as nossas armas. Nós não temos outra coisa. Nós, com oração, palavra e fé, nós paralisamos o mundo espiritual. Nós somos capazes de vencer coisas inimagináveis. Nós podemos avançar para além do que podíamos esperar ou cogitar que seríamos capazes. Ali, a guerra era pessoal, era contra pessoas. A nossa guerra hoje não é contra pessoas. Nossa guerra hoje é contra principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso. E ele diz o seguinte, que com uma mão eles tinham uma espada para guerrear, e do outro eles tinham um instrumento de trabalho. Era como se hoje você pegasse com um lado uma espingarda e com um lado esquerdo uma colher de pedreiro. E enquanto você empunhava a espada na mão, estava construindo.
Ou seja, você usava a arma para se defender, mas ao mesmo tempo usava o trabalho para prosseguir. Escuta, eu quero falar hoje do terceiro e penúltimo princípio dessa noite, para você restaurar qualquer coisa na sua vida. O princípio do trabalho duro. Deus não vai, escute, eu vou resumir dizendo assim: Deus não vai mover 1 centímetro naquilo que é você que tem que fazer. 1 centímetro. Deus não vai perdoar no seu lugar. Deus não vai pedir perdão no seu lugar. Ele não vai fazer aquela ligação no seu lugar. Não ache que a oração sozinha vai resolver coisas que a ação precisa também participar. Com uma mão a espada da oração, com outra os instrumentos da ação. Você precisa unir essas duas coisas. Ação sem oração é decepção. Oração sem ação é ilusão. E o Senhor quer equilibrar isso na vida dos seus filhos. Meus filhos, esforcem-se e tenham bom ânimo. Façam aquilo que eu separei para vocês fazerem, que eu não vou fazer no vosso lugar. Você precisa começar hoje a unir a sua oração mais trabalho e unir ao seu trabalho mais oração. Lembrem-se, espada e trabalho, oração e ação. Princípio do trabalho duro. E finalmente nós vimos aqui na peça do teatro, nós vimos aqui uma coisa muito especial. Quando as pessoas deixaram seus afazeres de lado, juntos, eles construíram aquela casa. Neemias disse assim: vocês estão muito distantes, estão muito separados. E aí, como eles estavam separados em famílias, os inimigos vinham sobre uma família e facilmente destruíam. Ele disse: olha, na hora que eu tocar a trombeta, de onde quer que eu esteja, corram todos para o lugar da trombeta, porque é ali que Deus vai trabalhar por nós, quando nós estivermos juntos. Uma coisa curiosa, o que foi que Jesus Cristo disse antes de ser glorificado? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Por que ele não disse? Eu fico pensando, e quando eu estiver sozinho? O Senhor não está comigo? É lógico que o Senhor está conosco, porque o Espírito Santo dele habita em nós. Mas escuta, há um mistério que talvez a gente não consiga desvendar nessa vida, sobre a operação do poder divino quando nós carregamos as cargas uns dos outros. Ele escolheu assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, onde houver comunhão em torno do meu espírito, ali eu operarei a bênção. Eu vou dizer uma coisa para você: não tente viver a sua vida cristã de maneira autônoma. Não tente achar que você consegue resolver tudo. Isso te faz se fechar, guardar o teu coração e não abrir o teu coração para outras pessoas. Gente, Jesus andava com 12 homens que ele escolheu para ser seus amigos. Os amigos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, viveram os extremos da vida humana ao lado de Cristo. Eles viveram o ápice da glória quando Jesus se transfigura. E eles veem o ápice do sofrimento quando Jesus sangra pelos poros de tanta pressão emocional que havia sobre ele.
eu dizer uma coisa para você. Não tente caminhar só. Você precisa de amigos espirituais. Você precisa de um grupo menor de pessoas. Isso aqui é muito impessoal. Você precisa de um grupo de irmãos que possa te ajudar a progredir, a prosseguir. Escuta, para a gente encerrar. Persistência, para não ficarmos no meio do caminho. Qual é a próxima? Coragem, para que o medo não nos paralise. Trabalho, para que a nossa oração não seja em vão. E comunhão no Espírito Santo, porque ali Deus vai operar a bênção dele. Amém, gente? Deus operará a bênção dele exatamente na comunhão. Tem uma música que quem nasceu nos anos 70, como eu, se lembra. Os mais novos não vão se lembrar. Mas quem é do meu tempo, dá uma ajuda aí, né? Que era uma música mais ou menos assim. Não tem nada a ver, ela não é gospel não, mas ela é legal. Ela é assim: você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, dança. Quem é desse tempo? Levanta a mão, quem é desse tempo? É tão pouquinha gente. Baixa a mão, baixa. Pois é. O Senhor nos fez necessitados uns dos outros. Você precisa de amigos espirituais. Você precisa ser frágil diante dos outros. Amém, irmãos?